site que vender celular pirata vai ser multado e bloqueado. E você vai ver também. Caminhão-tanque de gasolina explode na zona norte do Rio de Janeiro. Presidente Lula diz que houve falcatrua no leilão do arroz. Anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Primeiro fim de semana do inverno será de calor em vários estados brasileiros. E ainda, hoje tem lançamento da Graça Music, o louvor Declaração de Amor de Keila Caroline. Quero mais de ti. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, a Anatel vai multar e bloquear os sites que vendem celulares piratas no Brasil. A partir de hoje, as lojas virtuais terão um prazo de 15 dias para se adequarem às novas regras. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, divulgou nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, novas regras e sanções que podem multar e bloquear sites que vendem celulares piratas no Brasil. A Anatel estabeleceu medidas que, em caso de descumprimento, as lojas virtuais poderão receber multas que variam de R$200 mil a R$6 milhões. O objetivo é combater o grande volume de celulares piratas no país. As empresas terão um prazo de 15 dias, contando a partir desta sexta-feira, para se adequarem às novas regras. Em caso de descumprimento, o site poderá ser retirado do ar. Superaquecimento e explosão de bateria devido ao uso de material de baixa qualidade são alguns dos problemas mais comuns apresentados por esses aparelhos. Outro risco é a possibilidade de instalação de softwares maliciosos com acesso indevido a dados pessoais dos usuários. Além disso, esses aparelhos não oferecem garantia por não terem representante da marca no Brasil. E olha só, um caminhão-tanque de gasolina explodiu na zona norte do Rio de Janeiro. Felizmente, não houve vítimas, mas o prejuízo foi grande. Vamos ver. Um caminhão-tanque de gasolina da Vibra, que atende a Petrobras, explodiu na manhã desta sexta-feira. O fato aconteceu em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Não houve feridos, mas os danos nas fiações, vidros e em algumas residências causaram prejuízos e sustos em quem estava próximo do local. A tampa do cilindro se rasgou em 3 partes e foi atirada a quase 100 metros de distância. A carreta voltava de um abastecimento de 30 mil litros de combustível na Barra da Tijuca. Testemunhas disseram terem visto o veículo entrar em contato com a fiação da rua e, em seguida, uma fagulha aconteceu. Moradores contam que acidentes assim são comuns no local. Segundo eles, a fiação é baixa e volta e meia passa algum caminhão. Os mais altos sempre esbarram nos cabos de alta tensão. Então os transformadores explodem e o quarteirão fica sem luz. A Petrobras informou que a responsabilidade dos caminhões operados para transporte de combustível é da Vibra e que tem direito ao uso da imagem da marca. Já a Vibra disse que o caminhão-tanque estava vazio e que a companhia mobilizou a transportadora para que todas as providências de emergências sejam tomadas. Não houve vítima nem vazamento de combustível. A distribuidora segue acompanhando o caso. E o presidente Lula disse hoje, que houve falcatrua no leilão para a compra internacional de arroz. O leilão foi anulado após denúncias de que as empresas vencedoras não eram do ramo e não tinham capacidade técnica para realizar essa importação.
Ao ser entrevistado em uma rádio de Teresina, no Piauí, o presidente Lula admitiu irregularidade no leilão de compra internacional de arroz. Ele falou que o certame foi anulado por causa de falcatrua de uma empresa. O cancelamento aconteceu depois que as empresas vencedoras foram acusadas de não serem do ramo e de não terem capacidade técnica para realizar a importação. O leilão arrematou 263 mil toneladas de arroz importado, com o objetivo de evitar alta dos preços. Depois de convocar as empresas vencedoras, a Companhia Nacional de Abastecimento constatou que elas não teriam capacidade para a entrega. O povo não pode pagar R$ 36 num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. Sabe? E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos. O governo informou que vai ser realizado um novo leilão, mas ainda não tem data. A Advocacia Geral da União deve ajudar na elaboração do novo edital para que haja mais transparência. E o presidente também deu outra declaração que chamou a atenção nesta sexta-feira. Lula afirmou que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é inocente até que provem o contrário e que está feliz com ele no governo. Para a gente lembrar, o Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal por suposto desvio de verbas. Vamos ver. Eu tenho uma filosofia de vida que é o seguinte: para mim, todo cidadão é inocente até prova em contrário. Se o cidadão tem um pedido de indiciamento e esse indiciamento ainda não foi concedido pelo Procuradoria-Geral e nem pela Suprema Corte, eu tenho que aguardar o processo. Você sabe o que eu falo com meus ministros quando acontece uma denúncia contra eles? Eu chamo eles da minha sala e falo o seguinte: olha, a verdade absoluta só você que sabe. Ninguém sabe, é você e Deus. Então eu quero que você me diga, você fez ou não fez? Se você fez, meu caro, peça licença e vai embora. Se você não fez, brigue. Brigue, porque se a gente não brigar, a gente é destruído sem autodireito, sem o teu direito de defesa. E como eu sou um cara, e você é advogado, e sabe a importância da presunção de inocência, eu trabalho sempre com a ideia que nenhum ser humano é totalmente mau. Ele pode ter um lado mau, ele pode ficar mal, mas também tem coisa boa. Então eu acho que o Juscelino está prestando um bom serviço no governo. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal das 18h30. E olha só, Fernando, vamos falar de Campeonato Brasileiro. O grande jogo dessa rodada será o tradicional clássico Fla-Flu. Não é mesmo, Fernando? Exatamente. Boa noite, Kleber. E que história tem esse jogo? E dessa vez terá uma situação que nunca aconteceu. Pela primeira vez, o confronto terá o líder e o lanterna do campeonato em campo. Vamos ver. Fluminense voltou a ocupar a lanterna do Campeonato Brasileiro, depois de 15 anos do time de guerreiros, que passou a enorme parte da campanha em último lugar, ano em que o Flamengo foi campeão. E na ocasião, o Fla-Flu aconteceu na 27ª rodada, enquanto o Flamengo ainda estava na 6ª colocação. Mas agora, neste domingo, o grande clássico carioca reunirá os rivais, o líder Flamengo e o lanterna Fluminense às 16 horas no Maracanã. Além da rivalidade, o clássico deste domingo pode definir o futuro do técnico Fernando Diniz no Fluminense, que não vive sua melhor fase no clube carioca. E a torcida não está nada satisfeita com o atual momento do time. Eles picharam o muro do CT das Laranjeiras, pedindo a demissão do treinador. Diniz precisa de uma vitória para reconquistar a confiança da torcida e reerguer o tricolor carioca na tabela. Por outro lado, o Flamengo vive uma fase oposta ao seu rival. O time rubro-negro venceu a última partida de virada contra o Bahia e assumiu a liderança do campeonato. O técnico Tite e seu elenco vão a campo para manter a boa fase e aumentar a diferença de pontos na liderança. Olha, mesmo com toda a diferença na tabela, clássico é sempre imprevisível. E, Fernando, além do Fla-Flu, teremos mais jogos no fim de semana?
Com certeza, Kleber. Esse sábado se inicia a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Criciúma vai receber o Botafogo no estádio Heriberto Hus às 16 horas. Em seguida, às 17h30, teremos o primeiro clássico gaúcho Grenal, após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, lá no estádio Couto Pereira. E o mando de campo será do Grêmio. Às 18h30, Cuiabá e Atlético Goianiense se enfrentam na Arena Pantanal. E fechando os jogos de sábado, o Vasco recebe o São Paulo às 21h30 em São Januário. No domingo, temos 3 jogos às 16 horas. Além do já mencionado Fla-Flu, o Furacão recebe o Corinthians na Liga Arena. E o Bahia enfrenta o Cruzeiro na casa de apostas Arena Fonte Nova. E fechando a rodada, temos mais 3 jogos às 18h30. O Atlético Mineiro joga contra o Fortaleza na Arena MRV, o Palmeiras enfrenta o Juventude no Allianz Parque e o RB Bragantino recebe o Vitória lá no Nabiabi Chedid. Legal, Fernando. Futebol, claro, é a paixão do brasileiro. E também tem a Copa Graça, que continua a todo vapor com a disputa dos grupos regionais. Atualiza aí as informações pra gente, Fernando. É isso mesmo, Kleber. Nesta semana teve início a disputa na cidade de São Paulo. 15 igrejas de diversos bairros estão na disputa pelo título. O nosso repórter Ismael Nascimento foi lá conferir de perto. Vamos ver. A abertura foi em clima de festa, um show de imagens. A quadra, localizada na Zona Sul de São Paulo, será o palco da disputa. Aqui, são 15 times de diversos bairros da capital paulista vão correr atrás do título. São 10 rodadas a começar hoje, dia 18, da primeira fase. São 2 grupos. Vai se classificar os 4 primeiros do grupo A e os 4 primeiros do grupo B. E depois teremos a próxima fase, classificando em 3 rodadas, que são as oitavas, ou melhor, as quartas, as semis e o grande dia da final, finalizando o nosso campeonato em 13 rodadas. Então será 1 mês e meio mais ou menos. A Copa Graça tem alcançado o principal objetivo, que é de levar as pessoas, os jogadores, as famílias a conhecer o Evangelho de Jesus? Tem levado, temos ouvido testemunhos maravilhosos, né, de pessoas que vieram na igreja através do futebol, da Copa Graça e hoje estão congregando e só querem Jesus. Para ganhar a Copa Graça, precisa de trabalho em equipe, muito esforço e conhecer uma das regras mais importantes, que é não falar palavrão. As regras, elas são muito importantes para poder colocar as pessoas dentro de um limite, né? Então, a pedido do deputado Davi Soares e também do pastor Jaime de Amorim Campos, né, que é o líder estadual, que a gente tivesse aí uma interação que pudesse mudar as pessoas e não a gente ser mudados por elas. Então, assim, as regras é não falar palavrão, né, não pode ser agressivo, não pode agredir juiz com palavras, coisas nesse sentido. Então, acaba moldando as pessoas de uma maneira que elas não consigam, às vezes, nem perceber. Quando se excedem, eles conseguem se controlar rapidamente. O primeiro jogo foi intenso e o time do Sacomã ganhou de 6-1 da Igreja Gratitude. E com a vitória na estreia, os jogadores ficaram muito entusiasmados para jogar as partidas que ainda virão pela frente. Foi o primeiro jogo, a gente conseguiu uma bela vitória, ganhamos de 6-1 o primeiro jogo. Foi um jogo difícil, apesar do placar, mas a gente está confiante que a gente vai fazer um bom campeonato. O título é consequência, a gente deixa para lá na frente a gente ver como é que vão estar as possibilidades. Qual a importância da Copa Graça para você? É muito grande porque é uma forma da gente representar a igreja que a gente congrega, a gente está levando a palavra de Deus, então a gente quebra vários paradigmas aí com o pessoal que tem da igreja e acaba se divertindo e a melhor coisa é essa. O jogo foi perfeito porque o objetivo foi cumprido, né, como uma atividade evangelística e também de união, então o principal foi isso, né, acho que quem ganhou foi o Evangelho. Então foi muito legal compartilhar disso, principalmente a união, o respeito, tudo isso estava sendo exercido, então para mim foi fantástico. Agora a gente conseguiu se conhecer, né, entender como cada um joga, como isso foi importante. Agora a gente vai tentar marcar uns jogos aí para anteceder, mas principalmente entender isso. Acho que ficou claro para a gente a posição e como fazer as trocas. Então acho que a gente está no caminho, ainda vamos trazer surpresas ainda. E o que também torna o campeonato muito especial é a participação das famílias.
A Juliane está sempre ao lado do marido, incentivando em todos os jogos. Acredito que os jogadores vendo a família aqui dá um gás, mais uma alegria melhor, né? Como o nome diz, não é apenas um futebol, é algo para evangelizar, para trazer as pessoas para Jesus e ver que a gente como cristão também pode se divertir em um jogo de futebol, se alegrando, se divertindo, competindo, né? Saudável e sabendo que independente do campeão, nós estamos aqui com um propósito que é levar Jesus através de futebol e se alegrar junto com os nossos amigos, familiares. E você como torcedora, como é que você torce? Tranquila? Se envolve no esporte? Como é que você acaba incentivando? Olha, eu estava até comentando agora com a minha amiga, eu estou muito nervosa, parece até que eu que vou jogar, mas tem que manter, né, a ansiedade tranquila e vai dar tudo certo. É isso aí, Kleber. Nunca será só futebol e que o esporte continue levando as pessoas para mais perto de Deus. Eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Até mais, grande abraço e um ótimo fim de semana. Muito obrigado aí pelas informações, Fernando. Grande abraço e até semana que vem. E veja a seguir, primeiro fim de semana do inverno será de calor em vários estados brasileiros. E ainda, hoje tem lançamento da Graça Music, o louvor Declaração de Amor de Keila Caroline. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o primeiro fim de semana de inverno vai ser de calor acima da média em vários estados brasileiros. O Rio de Janeiro poderá chegar a 34 graus. Cuiabá tem previsão de 36 graus e São Paulo, 30 graus. Além da alta temperatura, o tempo deve ficar seco. Vamos conferir. Apesar do inverno ter começado, o fim de semana promete ser de tempo seco, com calor à tarde e frio durante a madrugada na capital paulista, no interior e no litoral do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a temperatura deve variar entre 14 e 28 graus para o sábado. No domingo, a mínima deve ser de 15 e a máxima de 29 graus. E a capital deve bater o recorde de temperatura para o mês de junho. As medições do INMET apontam que o dia mais quente para o mês foi em 1992, quando a temperatura chegou a 28,8 graus. No Rio de Janeiro, a previsão também é de muito calor. Os cariocas não precisam se preocupar com a chuva. A temperatura máxima desse fim de semana pode chegar a 34 graus. Em Cuiabá, o frio também vai passar longe. A previsão é de muito calor e termômetros na casa dos 36 graus. O INMET emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar que pode variar entre 30% e 20%. Por esse motivo, a recomendação é beber bastante água. E o Rio Grande do Sul, que enfrentou muitas chuvas, tem previsão de ar quente no sábado. O calor deve chegar com maior intensidade e proporcionar uma melhora do tempo para os gaúchos. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maria Leixo. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal das 18h30. E qual vai ser a dica boa para esse fim de semana, Maria? Boa noite, Kleber, e a todos os que acompanham o Jornal das 18h30. Kleber, vamos começar com uma dica que nós já demos aqui, mas vale a pena repetir. Olha só, o edifício Martinelli fechará novamente para reformas e as últimas datas disponíveis para a visitação são neste fim de semana, nos dias 22 e 23. E os horários? Ao meio-dia, meio-dia e 30, 1h e 1h30. A visita é totalmente gratuita e o roteiro possui duração de 30 minutos. Para quem quer conhecer todo o interior do primeiro arranha-céu de São Paulo, a visita irá passar desde o saguão e finalizar no terraço, onde é possível ter uma vista panorâmica da cidade de São Paulo. O endereço está passando aí na sua tela. Que dica muito legal, Maria. E hoje também tem lançamento da Graça Music.
Isso mesmo, Kleber. O clipe oficial da canção Declaração de Amor, da cantora Keila Caroline, já foi lançado. É uma verdadeira declaração de amor para Deus. Vamos conferir. Fiz uma declaração de amor pra ti, Senhor. Hoje vou cantar do meu amor. Teu cheiro faz-me suspirar. Olá, aqui é a Keila Caroline. Estou muito feliz, muito honrada por poder estar aqui participando com vocês. Muito obrigada. E eu quero te convidar a ouvir a minha mais nova canção, Declaração de Amor. Quero te tocar, poder te abraçar. Essa canção é literalmente uma declaração ao nosso amado Jesus, né? Dizendo a Ele tudo aquilo que Ele significa para mim. Então eu quero te convidar aí a colocar essa música dentro do seu carro, no seu dia a dia, na sua casa. Ela tá numa vibe bem gostosa de ouvir. E para você também ter esse tempo de qualidade com o Senhor e se declarar ao seu amado, né? Tendo um tempo de relacionamento com Ele. E o meu desejo é que você escute essa canção e também sinta isso, que você se volte para o Senhor, que você deseja cada dia mais viver esse relacionamento com o seu amado Jesus, viver para Ele, servir a Ele, porque isso é o maior presente que nós temos nas nossas vidas. Que Deus abençoe vocês, um grande beijo, um abraço e até uma próxima. Me declaro para todo mundo ouvir. Fiz uma declaração. Tá aí. E antes de terminar, eu quero reforçar o convite para as mulheres que nos assistem. Neste sábado, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar mais um encontro do Ministério Mulheres que Vencem, na sede da igreja, aqui no centro da cidade de São Paulo. Tá certo, Maria. E eu também reforço o convite. Mulheres, não percam esse grande evento. Muito obrigado pela sua participação, Maria. Eu que agradeço, Kleber. Boa noite a toda a nossa audiência. Até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até segunda. Quero mais de ti, quero te